virar a direção com o carro desligado, vai ficar pesado, não vai? A bomba não vai estar girando. Não tem problema na bomba, não. O carro está desligado. Aqui, ó. Vou pegar o sistema aqui. Quem que movimenta a bomba? Motor, né? Então, se eu estou virando a direção aqui, não vai alterar nada. Beleza? Não tem pressão de bomba, não tem nada. O carro está desligado. Beleza? Não vou estragar a bomba, não. Eu vou fazer força demais. Só isso. Vou estar exercendo uma força muito grande. Porque eu não vou ter a torção aqui da válvula. Eu estou movimentando, virando a direção com muito... vai ficar pesado, sem servo-assistência. Porque pelo fato de já ter a servo-assistência, você concorda comigo que a direção já é mais pesada? O caster dela, que nós vamos falar daqui a pouco, ele é maior. O caster é maior, nós vamos ver daqui a pouco o que é o caster, quando tem a direção hidráulica. Não tem, o caster é menor, para a direção ficar mais leve. Lembra dos milizinhos lá? O carro tem direção hidráulica, os amortecedores com a setinha virada para frente. O carro não tem direção hidráulica, setinha virada para trás, que muda o caster, para ficar mais leve. Palio também é a mesma coisa. Legal? Por causa do caster. Então, tem direção, eu posso ter um caster maior, né? O sistema, o carro fica mais estável. Isso aí. Por isso que fica pesado. O carro com direção hidráulica vai virar e tá pesado. O carro com direção mecânica já foi feito para isso. Então, não vai alterar se está funcionando o carro ou não. Né? O que detona a bomba é, cheguei no final de curso aqui, ó. Cheguei no final de curso. Chegou pressão aqui, a caixa movimentou toda, chegou lá no final de curso, eu continuar segurando o volante. Se eu continuo segurando o volante, eu estou torcendo a válvulazinha. Só que já chegou no final de curso. Não tem para onde ir mais. Então a bomba vai ficar mandando pressão e a caixa não vai movimentar. Aí sim, aí eu vou estragar a minha bomba. Porque eu estou virando... Eu estou dizendo para a caixa de direção, ó, eu preciso de assistência, quando eu estou girando. O óleo está vindo, está passando para a câmera aqui dentro, só que já chegou no batente. E ela continua mandando pressão. Então, para a bomba não estourar, a válvula limitadora de pressão dela faz o quê? Abre o circuito e joga para o reservatório. Aquele movimento, aquele barulho que a gente escuta quando você joga o volante no final de curso, é a minha válvula limitadora de pressão da bomba que está abrindo. Que eu já cheguei no final de curso. Se eu continuar mandando óleo para a caixa, ela vai estourar. Então eu tenho que pegar isso aqui e mandar para o retorno. Legal? A gente escuta falar sobre manutenção do setor de direção hidráulica, eles sempre dizem, olha, não é impressão de qualquer um dar manutenção do setor de direção, porque tem as regulagens de pressão e vazão de óleo. Essas regulagens ficam no setor ou na bomba? No setor. A bomba, ela não vai ter regulagem nenhuma. O que a bomba vai ter? Ela vai ter uma pressão máxima. Ela vai ter uma vazão, bomba gera vazão. Bomba não gera pressão, ó. Bomba só joga água lá. O que gera... Água não, né? Fluido. O que gera pressão é o quê? O sistema está fechado. Se você pegar esses tubos aqui, cortar tudo e a bomba continuar funcionando, ela vai continuar gerando vazão. Só vai ter pressão se não tiver vazamento, não é? Tem vazamento no sistema, a pressão não cai? Não é isso? Não. Então a bomba gera vazão. Então assim, a bomba não vai ter regulagem, ela vai ter um limite de pressão, que essa válvula vai abrir, válvula limitadora de pressão máxima, VLPM, isso aí. Por que ela vai abrir? Para não estourar tudo. Se não tivesse a válvula, chegou no final de curso e ia estourar, então ela não tem regulagem. O que vai ter regulagem é aqui na caixa, que aí quem vai mexer é o cara que mexe com direção hidráulica, que ele vai conseguir saber ali, a pressão que sai dali direitinho, para o lado esquerdo, para o lado direito, torcer a válvula, ver se na hora que ela começa a torcer, se ela já está mandando pressão, se está demorando, se está mais para um lado ou para o outro, né? Aí sim, beleza? Legal? Então, assim, o importante, talvez você diagnosticar, chegar ela no limite, no final de curso, e ver se o sistema continua pressurizado. Se ela estiver pressurizando no limite, opa, a bomba está boa. Entendeu?
Entendeu? Aí se você pega a válvula limitadora de pressão dela abrindo, ela tá legal. Agora, se você começou a movimentar o carro, ou essa válvula limitadora pode estar abrindo um pouco antes. Entendeu? Isso. Começou a pressionar um pouquinho, ela pode estar abrindo. Isso aí. Direção reta, ela fica leve, começa a virar, tá de boa, quando ela começa a ficar pesada, ela dá um barulho na mão. É isso aí, então ela está abrindo com uma pressão baixa. Ou seja, pode ser a válvula limitadora de pressão dela. Mede a pressão de um carro com a válvula boa, com a bomba boa, depois mede a pressão nele. Você saber. Se você está ouvindo o ruído dela, pede alguém para ficar com o ouvido lá quando você movimentar. Se ela começar a dar o mesmo barulho que ela dá no fim de curso, é porque a válvula está abrindo com a pressão baixa. Na maioria das vezes o carro está vazando, ele dá espuma no óleo. Uhum. Tem até um fenômeno que eles chamam de cavitação. Cavitação. Por que o ar é um problema no sistema de direção hidráulica? É porque, imagina só, ela foi feita para funcionar com óleo, beleza? Aí ela está puxando o óleo ali, belezinha. Tá na linha de, a gente chama de linha de sucção, que é onde ela está puxando, né? Vamos supor que ela está puxando aqui do reservatório. E linha de recalque é a linha de pressão, onde ela está pressionando. Legal? Aí de uma hora para outra vem o ar, uma bolha de ar grandona. O que vai acontecer? Vai ficar mais fácil dela girar, concorda? Então ela aumenta a rotação. Aí depois chega óleo. Beleza? Aí ela funciona normal. Aí depois vem mais uma bolha de ar. Aí ela aumenta a rotação, porque fica mais leve. Aí depois vem outra bolha de... vem o óleo. E aí ela vai ficar fazendo aquele barulho ali, aquele barulho estranho. É por causa das bolhas de ar que estão dando ali. Então eu preciso sangrar o sistema para evitar isso. Então assim, a cavitação é quando ela está girando e não girando, fazendo a sua rotação, né? E não está mandando o óleo devido por causa da quantidade de bolha ali. É isso, né? Quando ela está movimentando acima do limite dela, a rotação dela está variando e ela não está mandando o óleo na pressão que devia. Certo? Ou também pode acontecer dela estar girando além do valor de pressão dela. Ou seja, ela vai estar, imagina assim, eu estou girando ela além, ela pode estar cavitando também. Isso pode gerar bolha de ar, aquecimento, né? Mesmo efeito. Você pega um motor, por exemplo, no dinamômetro, se tiver cavitação na bomba, você não pode rodar o dinamômetro, porque a rotação vai ficar alterando. Se a rotação da bomba altera, o dinamômetro também altera, né? Porque é a bomba que movimenta aquilo tudo lá, né? A água que entra tem que ser bomba, sistema hidráulico, de água mesmo, sistema hidráulico, bomba d'água. Então se a bomba estiver cavitando, a rotação dele vai alterar, concorda? Então ela tem que estar perfeita, ou seja, se entrou 1 litro de água aqui, ó, na linha de sucção, tem que sair 1 litro aqui. Esquece a pressão. Pensar só a vazão, né? Entrou 1 litro de óleo, saiu 1 litro. Agora, se entrou 1 litro e saiu meio, opa, alguma coisa está acontecendo. Ela está girando e não está saindo, ou seja, ela está cavitando. E a rotação está alterando. Beleza? Aí eu perco a eficiência da bomba. Pode ser por temperatura também. Colocou um fluido lá que não é especificado, ele começou a ferver, vai cavitar. Você observa que é bolha? Bolha, essa rotação aumentando. Aquele barulho lá, parecendo que tem areia lá dentro. Né? É isso aí. Legal? Show? Aí, mesma coisa. Quando a gente chega na direção elétrica, eu continuo tendo uma servo-assistência. Beleza? Que naquele caso era hidráulica. Só que agora minha ajuda, minha servo-assistência é o quê? Elétrica. Ao invés de eu ter uma bomba, um reservatório, tubulação, eu vou ter um motor elétrico me ajudando ali. Beleza? Só que beleza. Não, tá tranquilo assim. O motor elétrico vai girar e vai me ajudar. Girei para um lado, o motor elétrico vai girar. Aqui tem uma redução, ele vai girar aqui e vai me ajudar a girar essa árvore de direção para lá ou para cá. Esse motor ele pode estar na caixa de direção, aqui embaixo ou aqui em cima, que é esse aqui, ó. Geralmente os carros de passeio é tudo aqui, ó, mais fácil de montar,
mais simples. Você pode manter a caixa mecânica, entendeu? Muito mais tranquilo, né? Em termos de espaço. Então, agora eu tenho um motor elétrico aqui. Como é que esse motor elétrico vai fazer a função da válvula, hein? Como é que ele vai saber para que lado que eu estou girando? Já pensaram nisso? Mesma coisa, lá na direção hidráulica, ela não atua só quando eu estou movimentando? E aqui, como é que o motor vai saber, a central ali que está monitorando o sistema vai saber a hora que eu estou virando o volante? Sensor de ângulo. Beleza, girei 15 graus. Beleza, é para girar 15 graus? Mas se eu parei de girar no meio do caminho, parei. E aí, o que ela faz? Então, o que rola, pessoal? Na direção elétrica, eu vou ter dois sensores. A gente chama de sensor de ângulo, do volante, né? Só que como é que vai ser o funcionamento? Imagina que eu tenho a caixa, beleza? E tenho a minha coluna, que está aqui. Legal? Coluna e caixa, que está aqui em cima. Volante e coluna. Volante e coluna. Tá bom? Então, minha caixa está aqui, a roda está alinhada, beleza? Aí eu começo a girar o volante. Vou girar o volante, ó. Girei o volante. Girei o volante e parei. Opa, eu tenho que ler esse tanto que esse cara está girando esse volante. O João falou 15 graus. Ó, girou o volante 15 graus. Pronto, e agora? O que eu faço? Se ele parou aqui, opa, a caixa ela tem que acompanhar. Se ele girou aqui 15 graus, eu tenho que girar aqui 15 graus também. Se ele girou mais 10, eu tenho que girar mais 10 aqui também. O que é isso? São dois sensores óticos. Dois discos. Você tem um disco aqui e um disco aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui. Eu tenho um disco nessa mesma posição aqui, ó, que é o volante, beleza? Esse é um disco. O outro disco de baixo, vou desenhar ele de uma cor diferente aqui, ó. Desenhar ele de verde. O outro disco de baixo está bem próximo. É o disco que está no lado de quem? Da caixa, ó. Esse disco que está aqui, ó, de verde, é o disco da caixa. Legal? Disco ótico. Aí aqui dentro nós vamos ter o quê? Um sensorzinho tipo laser, beleza? Ó, eu tenho um ponto aqui, ó, que está medindo aqui que eu estou nessa posição. Beleza? Então eu tenho esse disco óptico aqui, ó. Está emitindo um laser. Opa, está alinhado. Esse ponto está alinhado com esse. Ah, não, esse aqui girou para cá mais um pouquinho. Esse ponto aqui veio para cá, ó. Legal? Ah, então eu vou ter que fazer o que agora? Vou ter que movimentar quem? O motor elétrico. Para quê? Para que esse lado também venha para cá. Alinhou, chegou na posição, beleza, está na posição que a pessoa girou o volante. Girei o volante mais 10 graus, veio para cá, ó, o amarelo aqui, ó. Opa, eu li a posição ali, ó, o sensor não está alinhado, o disco laser não está alinhado. Então eu vou ter que movimentar o motor elétrico para ele girar 10 graus para alinhar aqui de novo, ó, ficar alinhado de novo. E assim vai. Ou seja, só vai ter assistência elétrica no momento que eu estou girando. Um disco alinhou com o outro, ela para. Voltei para cá, vai voltar a mesma coisa. Se eu voltei o volante para o outro lado, ó, legal? Vai alinhar de novo e assim o sistema vai fazendo esse movimento. É como se você tivesse dois potenciômetros, vamos dizer assim que fosse potenciômetro. Imagina que você girou um potenciômetro ali, ó, você movimentou ele de 0 a 5 volts, de 0 a 2,5. Opa, se esse aqui gerou 2,5, eu tenho que movimentar o de cá 2,5 volts também. Beleza? Só que o disco de óptico, ele é mais rápido. Não é corrente que está circulando, não tem aquecimento. É luz mesmo? É disco óptico mesmo, que tem ali dentro. É um sistema eletrônico, né? A gente não chega nesse nível de manutenção. Só que a gente tem que entender que tem dois discos ópticos ali e que o princípio de funcionamento é esse. E quando eu estou girando, se o movimento que eu estou fazendo não estou tendo resposta, é porque eu tenho algum problema nesses dois discos aí, entre eles. Ou se um está respondendo sem... Isso. Por que a gente tem que carro direção elétrica? Fiz alinhamento, movimentei o carro lá, tirei, desliguei a bateria,
Por que eu tenho que movimentar o volante para um lado, movimentar o volante para o outro? Para quê? Para alinhar os discos. Para ele ficar alinhadinho, saber direitinho. Ó, chegou no final de curso, foi lá, voltou para cá, beleza. Ela já sabe qual que é o range ali. Ó. Parou no meio, beleza, já sei. Por isso que eu tenho que fazer esse procedimento.